Olá! Sejam muito bem-vindos. Sabe aquela velha discussão entre ciência e fé sobre a origem do universo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num jeito bem diferente de olhar para essa questão, usando como base obras como a Gênese e o Livro dos Espíritos, para entender como a doutrina espírita aborda esse tema. E a grande pergunta é essa, né? Ciência e fé, elas são mesmo inimigas? Precisam estar em rota de colisão? Ou será que, no fundo, elas podem ser grandes aliadas, se complementando de alguma forma? Então vamos lá. Para a gente entender essa história toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina só, uma época em que a visão de mundo era uma só, baseada na leitura ao pé da letra das escrituras sagradas e que dominava o pensamento de todo mundo. E o ponto todo era esse. As crenças antigas vinham daquilo que as pessoas viam com os próprios olhos. Sabe, o Sol parecia girar em volta da Terra, então, pronto, essa era a verdade. Isso levava, claro, a uma interpretação super literal de como o mundo e tudo mais foi criado. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, aquela visão antiga, a Terra no centro de tudo, o mundo criado em 6 dias contadinhos. Do outro, o que a ciência moderna descobriu. E aqui, o Espiritismo já traz uma sacada genial em A Gênese, né? A obra sugere que esses 6 dias não são dias de 24 horas, mas sim uma alegoria, uma metáfora para as grandes eras geológicas. Uma forma poética de falar de um processo que levou, na verdade, milhões e milhões de anos. E foi justamente essa nova visão da ciência que chegou a chutando a porta, sabe? Desafiando tudo que se acreditava e forçando todo mundo a repensar essas crenças tão antigas. E essa frase de A Gênese é simplesmente perfeita para esse momento. É isso. A prova, a observação, a experiência, tudo isso começou a derrubar dogmas que pareciam de pedra. Aquele velho edifício, construído só na aparência das coisas, começou a tremer. Mas isso não aconteceu de repente, da noite para o dia. Foi um passo de cada vez. Primeiro, Copérnico chega e diz que a Terra não é o centro. Depois vem Galileu com o telescópio e mostra, olha, ele estava certo. E aí, muito tempo depois, Darwin chega com uma explicação totalmente nova para a origem da vida. Cada uma dessas descobertas foi um passo a mais para longe daquela interpretação literal do Gênesis. Aí, com essa avalanche de novas informações, a pergunta que não queria calar era: e agora? Se a história antiga estava errada em tantos pontos, a gente joga a fé fora? Ou será que existe um outro jeito de entender essa conexão entre o material e o espiritual? E é exatamente aí que a perspectiva espírita entra com uma proposta muito interessante. Não se trata de uma briga, mas de uma união. A ideia é que ciência e revelação espiritual são, na verdade, duas ferramentas, duas chaves que abrem a mesma porta, a porta da verdade. E o conceito de revelação aqui muda completamente. Pensa bem, não é um livro que foi ditado uma vez e pronto, acabou. É um fluxo constante de conhecimento. Um ensinamento que vai chegando aos poucos conforme a humanidade vai amadurecendo e ficando pronta para entender cada vez mais. Essa passagem de O Livro dos Espíritos é fundamental. A ideia é que Deus, essa inteligência suprema que é a causa de tudo, rege o universo com leis que não mudam. A ciência se ocupa em descobrir as leis do mundo material. Mas a revelação pode nos dar umas pistas, uns vislumbres das leis do mundo que a gente não vê. Então, o papel da ciência fica muito bem definido e é insubstituível. É ela que investiga as leis da matéria, que responde o como. Como o universo funciona, como as coisas são feitas, tudo aquilo que a gente pode medir e observar. Já o Espiritismo vem com outra proposta. Ele busca investigar o que está além da matéria. Quem é o espírito? De onde ele vem? Para onde ele vai? Qual o propósito disso tudo? Ele se propõe a responder o porquê. E quando a gente junta essas duas peças, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. A gente tem uma visão unificada. Ciência e espiritualidade não são opostas de jeito nenhum. Elas são só duas formas de estudar a mesmíssima criação. São aquelas duas chaves, lembra? Essenciais para a gente ter uma compreensão completa. Uma explica o como, a outra explica o porquê. Tá, mas e aí? Como essa visão de união explica a origem do universo? A resposta é fascinante. Não foi um evento único, lá atrás, que já acabou. É um processo que está acontecendo agora, o tempo todo. O ponto de partida para essa ideia, que está lá em A Gênese, é a tal da matéria cósmica primitiva. Imagina isso como uma substância primordial, um fluido universal que preenche tudo. É como se fosse a argila cósmica,
A matéria-prima de onde tudo, absolutamente tudo, é formado. Sóis, planetas, até nós. E esse processo é descrito como uma grande dança cósmica. E aqui vem o ponto-chave que o Livro dos Espíritos reforça. Essa criação nunca para. Ela é incessante. Os mundos não surgiram todos de uma vez. Enquanto uns terminam seu ciclo, outros estão nascendo. O universo não é uma pintura pronta na parede. É um ateliê em plena atividade. E essa, gente, é a grande virada de chave. A gente sai daquela ideia de uma criação estática que aconteceu e acabou, para uma criação que é dinâmica, que é perpétua. Nessa visão, Deus não criou o universo e foi embora. Ele cria o tempo todo através das suas leis. O universo está em eterna construção. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se a criação é infinita, se o mundo material que a ciência estuda e o mundo espiritual que a fé investiga são só duas partes de um todo que não para de se expandir, o que será que a união dessas duas forças vai revelar para a gente no futuro? Fica aí a reflexão.